A Coreia do Norte é um dos países mais fechados e enigmáticos do mundo. Por trás da propaganda de progresso e felicidade, existe uma realidade sombria que o regime tenta esconder a qualquer custo. Neste vídeo, você vai conhecer 15 registros raros e proibidos que escaparam do controle do governo. Imagens que mostram fome, censura, exploração e sofrimento que a maioria das pessoas nunca viu. Prepare-se, porque o que você vai assistir aqui pode mudar para sempre a forma como você enxerga esse país isolado. A Coreia do Norte é um dos países com o maior controle de informação do mundo. Nada do que é transmitido na TV, no rádio ou nos jornais acontece sem a aprovação direta do regime. Jornalistas não têm liberdade para noticiar nada que não siga a narrativa oficial. Pelo contrário, eles são obrigados a distorcer fatos, inventar dados e exaltar diariamente os feitos do governo e da família Kim. Esse controle é tão rígido que até pequenos erros, como grafar o nome do líder de forma incorreta, podem levar a punições severas, incluindo prisão em campos de trabalho forçado. Um exemplo real disso ocorreu em 2014, quando o jornalista norte-coreano exilado Shin Dong-hyuk relatou que trabalhadores da televisão estatal eram obrigados a criar notícias que enaltecessem o regime e ocultassem qualquer avanço econômico ou social em outros países. Informações sobre escassez de alimentos, falhas na infraestrutura e crises internas eram sistematicamente manipuladas ou simplesmente censuradas. Qualquer menção positiva a outros países ou crítica interna é terminantemente proibida, mantendo a população isolada de qualquer perspectiva externa. Dessa forma, a população, sem acesso a fontes independentes de informação, cresce acreditando na propaganda estatal que pinta a Coreia do Norte como uma potência admirada no mundo inteiro, enquanto esconde as dificuldades e crises enfrentadas no dia a dia. Na Coreia do Norte, a internet como conhecemos simplesmente não existe para a população. Apenas um grupo muito seleto, formado por altos oficiais, pesquisadores e alguns estudantes escolhidos a dedo, tem acesso limitado à rede mundial, e mesmo assim, sob constante vigilância do regime. Cada clique, cada pesquisa e até mensagens privadas são monitoradas de perto para garantir que ninguém acesse conteúdos proibidos. Para o restante da população, existe apenas a Kwangmyong, uma intranet nacional controlada pelo governo. Ela oferece sites de propaganda, alguns conteúdos educacionais e uma versão local de e-mail, tudo filtrado e manipulado. O acesso é caro e restrito, o que torna impossível para a maioria sequer ter um computador conectado. Essa bolha digital mantém os cidadãos completamente isolados do mundo exterior, acreditando na narrativa de que o país é uma potência admirada globalmente. Em 2017, um soldado norte-coreano desertou e tentou atravessar a fronteira em direção à Coreia do Sul. Ele foi baleado várias vezes pelos próprios companheiros de farda, mas sobreviveu. Ao ser levado às pressas para um hospital sul-coreano, os médicos se depararam com uma realidade chocante. Seu corpo estava infestado por parasitas, alguns vermes com mais de 25 centímetros de comprimento. Essa descoberta revelou ao mundo as péssimas condições de saúde e higiene dentro do exército norte-coreano. O uso de excrementos humanos como fertilizante nas plantações, aliado à falta de saneamento básico e à desnutrição crônica, cria um ambiente perfeito para a proliferação desses parasitas. O caso do soldado desertor é apenas um retrato de uma realidade muito mais ampla. Até mesmo os militares, considerados a elite do país, sofrem com doenças, fome e falta de cuidados médicos adequados. Se aqueles que servem ao regime vivem assim, imagine a situação da população comum. As minas de carvão da Coreia do Norte escondem um dos segredos mais sombrios do regime. Diversos relatórios internacionais e depoimentos de desertores revelam que prisioneiros, incluindo soldados sul-coreanos capturados durante a Guerra da Coreia, são mantidos como escravos, trabalhando em condições desumanas para sustentar a máquina do Estado. Esses trabalhadores forçados passam dias inteiros em ambientes insalubres, com risco constante de desabamentos, explosões e intoxicação. O carvão extraído é usado para gerar energia, mas também para exportação clandestina, rendendo milhões de dólares ao regime. Esses recursos, segundo organizações de direitos humanos, ajudam a financiar o programa nuclear e o arsenal militar norte-coreano. Os relatos falam de execuções públicas para intimidar outros prisioneiros e de uma rotina onde a fome, a exaustão e as doenças são constantes. É um sistema que, mesmo em pleno século XXI, mantém vivos os horrores do trabalho escravo. O governo norte-coreano gosta de exibir ao mundo seu programa de casas gratuitas para a população, mas por trás dessa propaganda, a realidade é bem diferente. Nas áreas rurais, onde vive a maior parte da população, essas casas são mal construídas, com paredes finas, sem isolamento adequado para o frio extremo e sem água corrente. Sem espaço para cultivo de alimentos e sem infraestrutura básica, muitas famílias passam por dificuldades enormes para sobreviver.
Durante o inverno, a falta de aquecimento adequado transforma essas casas em verdadeiras armadilhas de gelo. Para piorar, qualquer manutenção ou melhoria depende de autorização estatal, o que significa que muitos acabam vivendo por décadas em condições precárias. Poucos lugares no mundo são tão aterrorizantes quanto os campos de detenção da Coreia do Norte. Espalhados pelo país, esses campos abrigam milhares de prisioneiros, desde opositores políticos até pessoas acusadas de crimes leves, como ouvir músicas estrangeiras ou criticar o governo. E o mais cruel, famílias inteiras, incluindo crianças, podem ser presas por gerações como forma de punição hereditária. As condições dentro desses campos são desumanas. Fome, tortura, doenças e trabalhos forçados fazem parte da rotina diária. Muitos prisioneiros são forçados a construir estradas, trabalhar em minas ou participar de projetos agrícolas, recebendo quase nada de comida em troca. Investigações da ONU classificam esses campos como locais de crimes contra a humanidade, mas o regime continua negando sua existência, apesar das evidências e dos relatos de sobreviventes. Enquanto a maioria da população luta para conseguir comida, a elite de Pyongyang desfruta de um mundo completamente diferente. Parques de diversões, resorts de luxo, pistas de patinação no gelo e até resorts de esqui foram construídos para atender a essa pequena parcela privilegiada da sociedade. Um exemplo é o People's Pleasure Ground, inaugurado em 2012, que oferece atrações modernas e até áreas aquáticas, mas apenas para quem pode pagar. Para os norte-coreanos comuns, o lazer é limitado a atividades simples, muitas vezes dentro de casa. O que realmente faz sucesso são os dramas e filmes da Coreia do Sul, que entram clandestinamente através de pendrives, DVDs e cartões de memória. Apesar de proibidos, esses conteúdos circulam no mercado negro e mostram um mundo muito diferente do que a propaganda estatal prega. Essa desigualdade no acesso ao lazer é mais um exemplo do abismo social que existe no país, onde os ricos vivem em uma bolha de privilégios e os pobres mal conseguem imaginar como é esse outro lado da realidade. O transporte público é a principal forma de locomoção para milhões de norte-coreanos. Com os carros sendo um luxo inacessível, a população depende de bondes antigos, ônibus desgastados e principalmente do metrô de Pyongyang. Durante décadas, o acesso de estrangeiros a essas estações foi extremamente restrito e apenas 2 delas eram mostradas aos visitantes. Isso mudou quando fotos inéditas revelaram todas as estações. Ambientes subterrâneos luxuosos com lustres enormes, murais coloridos e até música tocando nas escadas rolantes, que se movem em velocidade muito lenta, como se o tempo tivesse parado. Fora das áreas centrais, muitos dependem de bicicletas para trabalhar, estudar e até transportar cargas. Porém, mesmo esse meio de transporte básico é caro para a maioria da população, e muitas famílias economizam durante anos para conseguir comprar uma bicicleta usada. É um retrato claro de um país onde até a mobilidade se tornou um privilégio. O sistema prisional da Coreia do Norte não poupa nem mesmo as crianças. Nos campos de prisioneiros, meninos e meninas são obrigados a realizar trabalhos forçados desde muito novos, sem acesso à educação, cuidados médicos ou alimentação adequada. Muitos passam o dia inteiro carregando cargas pesadas, limpando terrenos ou trabalhando em oficinas improvisadas. Essa realidade cruel faz com que muitas crianças cresçam sem perspectivas de liberdade ou de uma vida normal. Para elas, o futuro costuma ser uma transição direta para trabalhos ainda mais pesados, como nas minas de carvão ou em fábricas controladas pelo regime. Esse ciclo de exploração mostra como o governo enxerga seus cidadãos mais jovens, não como indivíduos com direitos, mas como ferramentas descartáveis para sustentar a máquina do Estado. A fome é um problema muito sério na Coreia do Norte, e quem mais sofre são as crianças. Em muitas regiões, é fácil ver os efeitos da desnutrição. Crianças pequenas com corpos frágeis, baixa estatura e dificuldade de aprender na escola. Isso não afeta só a infância, mas também toda a vida adulta, dificultando que essas pessoas tenham uma vida saudável e produtiva no futuro. Nas áreas rurais, a situação é ainda mais difícil. Muitas crianças só têm uma refeição simples por dia, geralmente milho ou batatas, quando há comida disponível. Alimentos mais nutritivos e proteínas são praticamente inacessíveis para a maioria da população. Enquanto isso, quem tem dinheiro consegue comprar melhores alimentos no mercado negro, mostrando como a desigualdade social é grande. O governo, no entanto, prefere culpar as sanções internacionais pela falta de comida, enquanto gasta grandes quantias em armas nucleares e programas militares, em vez de investir na agricultura ou em políticas para combater a fome. Essa prioridade faz com que milhões de norte-coreanos, especialmente crianças, cresçam sem perspectiva de um futuro melhor, enfrentando uma realidade extremamente difícil todos os dias. A pesca na Coreia do Norte é rigidamente controlada pelo exército, que vê no setor uma fonte importante de alimento e de divisas por meio de exportações. Pescadores locais, muitas vezes mal
equipados e em barcos precários, são obrigados a arriscar suas vidas em alto mar para cumprir cotas impostas pelo regime. Essa busca desesperada por peixes tem levado muitos a invadir águas estrangeiras, especialmente as do Japão, em busca de melhores estoques. O resultado são inúmeros naufrágios e os chamados navios fantasmas, embarcações à deriva que aparecem nas costas japonesas, muitas vezes com corpos a bordo, um retrato macabro da negligência e exploração enfrentadas por esses trabalhadores. A crise alimentar na Coreia do Norte se tornou cada vez mais grave nos últimos anos, especialmente após a pandemia, quando o país fechou suas fronteiras e reduziu drasticamente o comércio com a China, que é seu principal parceiro econômico. Isso afetou profundamente o abastecimento de alimentos, tornando muitas comunidades vulneráveis e com acesso muito limitado a produtos básicos. Ao mesmo tempo, a ajuda humanitária, que poderia ter aliviado a situação, foi cortada ou desviado, deixando milhares de famílias sem nenhum suporte externo. Enquanto a população luta para se alimentar, o governo continua a investir grandes quantias em programas militares e nucleares, priorizando armas e poderio bélico, em vez de focar na produção agrícola ou na modernização do setor alimentar. Essa prioridade resulta em uma situação extremamente difícil para as famílias comuns, que enfrentam escassez de comida e condições de vida precárias. Em muitas áreas, pessoas são obrigadas a recorrer a alternativas extremas, como vasculhar lixo ou se alimentar de raízes e cascas de plantas apenas para sobreviver. Apesar de toda essa dificuldade, a população tenta resistir da melhor forma possível. Agricultores trabalham arduamente e comunidades se organizam para compartilhar recursos limitados. No entanto, sem mudanças estruturais e políticas de apoio à produção de alimentos, a fome continua sendo um problema sério e persistente, afetando gerações inteiras de norte-coreanos. É um retrato duro de um país onde a prioridade do governo não reflete as necessidades básicas de seu povo. A Coreia do Norte é extremamente rica em recursos minerais, incluindo carvão, ferro, ouro e até minerais raros usados em tecnologias modernas. A mineração, portanto, é um dos principais pilares da economia do país, sendo essencial para gerar divisas no comércio com a China e outros aliados. No entanto, a exploração desses recursos é limitada por infraestrutura precária, falta de energia e equipamentos obsoletos. Em muitas minas, a extração é feita manualmente, com trabalhadores expostos a riscos extremos de acidentes e doenças. Apesar disso, os lucros obtidos com essa atividade raramente chegam ao povo. Eles são usados principalmente para sustentar o regime e financiar programas militares. Em Pyongyang, a capital da Coreia do Norte, os prédios altos são frequentemente mostrados como símbolos de modernidade e progresso, construídos para demonstrar ao mundo um país em crescimento. No entanto, a realidade por trás dessas construções é bem diferente. Os chamados andares de cobertura, que deveriam ser os mais desejados, são na verdade ocupados pelos mais pobres. Isso acontece porque os elevadores desses prédios frequentemente não funcionam, tornando o acesso cansativo e difícil, e a pressão da água é tão baixa que muitas vezes não chega nem aos andares superiores, tornando a vida cotidiana extremamente complicada para quem mora ali. Enquanto isso, a elite do país evita esses andares problemáticos e ocupa apartamentos nos andares mais baixos, onde a infraestrutura funciona melhor e é possível acessar serviços básicos sem grandes dificuldades. Essa situação revela, de forma clara e quase simbólica, as desigualdades internas do país. Mesmo em construções novas e ostensivamente modernas, o status social determina a qualidade de vida e o acesso aos recursos. Além disso, as limitações desses prédios tornam impossível que as famílias que vivem nas coberturas façam atividades básicas, como cozinhar ou ter água corrente suficiente para a higiene pessoal. A dificuldade de manter um estilo de vida minimamente confortável nessas habitações evidencia como a promessa de progresso muitas vezes é apenas fachada. E o vídeo se encerra por aqui. Por favor, compartilhe seus pensamentos sobre o lado sombrio da Coreia do Norte. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar um like. Seu apoio significa muito para nós. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Tenho certeza que você vai gostar do conteúdo. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.